Olá, alunos e alunas de hermenêutica do 8º período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, falando dos métodos específicos de interpretação da Constituição, também conhecidos como princípios específicos de interpretação da Constituição. Então nós vimos na aula passada, né, a discussão de Kelsen sobre o problema da interpretação, e hoje nós vamos trabalhar exatamente como se pensou a questão da interpretação constitucional nesse momento do Estado Social, os primeiros anos da República de Weimar, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, em que essa discussão ela se desenvolveu mais, né, em razão do fim da Segunda Guerra e do retorno à normalidade democrática. Né? Então, nesse período, começou-se a discutir, afinal, como se deveria interpretar a Constituição, já que ela exigia uma série de ações, de intervenções no domínio privado, intervenções essas que eram antes negadas, né, pelo imaginário social da época, pelo paradigma de direito da época. Então, no primeiro momento, tentou-se aplicar os métodos tradicionais de interpretação do direito ao texto constitucional e chegou-se à conclusão de que era inviável a aplicação desses métodos tradicionais, porque a Constituição ela era formada por textos específicos, exigindo, portanto, uma interpretação, uma metodologia específica de interpretação da Constituição. Como nós vamos ver, esses métodos, na verdade, ajudam muito pouco, ou não ajudam quase nada, porque eles não dizem, de fato, como atingir os objetivos que são colocados por cada um desses métodos. A única exceção é a ideia de proporcionalidade, que é conhecido como o princípio da proporcionalidade ou da ponderação de bens, valores ou interesses. Né? Então, o primeiro método específico de interpretação da Constituição que nós vamos trabalhar é o método da unidade da Constituição. De acordo com esse método, a Constituição deve ser interpretada como um todo unitário. Não se pode interpretar a Constituição em tiras, em pedaços. Né? Deve-se, então, interpretar a Constituição como um todo unitário. E aí chegamos ao segundo método, que é o método da concordância prática. Né? Ou seja, não pode haver contradição entre as diversas normas constitucionais. Se houver essas contradições, deve-se buscar superá-las por meio da chamada concordância prática, buscando, e aí chegamos ao terceiro método, a máxima efetividade das normas constitucionais, ou seja, que as normas constitucionais obtenham a máxima eficácia, o máximo poder de aplicação. Tudo isso vai ser feito, né, por meio desse próximo método, que é o método da ponderação de valores. Então, essa máxima efetividade, buscando a concordância prática entre as normas, vai se dar, né, por meio da ponderação de valores, ou seja, caso haja um conflito normativo, né, esse conflito será resolvido pela ponderação de bens, valores ou interesses, também conhecido como princípio, pelo menos no Brasil, princípio da proporcionalidade. E aí mais à frente nós vamos ver como que se dá essa metodologia da proporcionalidade. Então nós temos aí o método da unidade da Constituição, da concordância prática, da máxima efetividade e da ponderação de bens, valores ou interesses, também conhecido como o princípio da proporcionalidade. O próximo método é o método da força normativa da Constituição, né, que foi estabelecido pelo professor alemão de nome Konrad Hess. Né? Então, de acordo com Hess, a Constituição não pode ser vista como uma mera folha de papel, né? Ela deve ser interpretada buscando-se a retirar sua força normativa, né? Ou seja, tirar a máxima efetividade, o máximo valor das normas constitucionais.
Percebam que todos esses métodos não nos dizem de que modo nós vamos fazer. Eles só nos cobram que façamos. Daí porque, né, me parece esses métodos serem completamente inúteis, né, desnecessários, né? Só trabalhamos, na verdade, esses métodos porque eles são cobrados tanto em exame de OAB, né, quanto em concurso público, como também eles são referidos por doutrina, né, e jurisprudência nacionais. Né? Então, para que vocês conheçam, mas, né, já mostrando que, na verdade, essa metodologia ela não ajuda em nada para a compreensão do texto constitucional. E o próximo método é o método da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição, pensado e estabelecido pelo professor alemão de nome Peter Heberle. Né? De acordo com Heberle, a Constituição ela não pode ser interpretada apenas pelos técnicos, né? Pelos especialistas, né? Mas, na verdade, a Constituição ela deve ser interpretada por toda a comunidade que está sob sob o ordenamento jurídico constitucional. Né? Deve-se criar, portanto, pensar, portanto, uma sociedade aberta de intérpretes. Então, não apenas os tribunais e o Estado são intérpretes da Constituição, mas também a sociedade civil organizada, a imprensa, sindicatos, enfim, todo aquele que está sob o comando constitucional pode ser intérprete e deve ser intérprete da Constituição. Deve-se, portanto, pluralizar a interpretação constitucional e foi, inclusive, com base nessa ideia que se criaram alguns instrumentos de participação da sociedade civil organizada na interpretação constitucional dos tribunais e do judiciário. Né? Nós falamos, no caso brasileiro, da figura do amicus curiae e das audiências públicas, que já encontram regulamentação jurídica no nosso ordenamento. Né? Então, foi com base nessa ideia de sociedade aberta que esses instrumentos foram construídos e pensados. Percebam, portanto, que esses princípios específicos, eles nos ajudam muito pouco, para não dizer que eles nos ajudam em nada, né, na interpretação da Constituição. Isso porque, na verdade, a questão de interpretação constitucional nada mais é do que um problema de interpretação jurídica em geral. Afinal, a Constituição é um documento jurídico. Né? A única diferença nós temos quanto à hierarquia normativa. Né? Mas os problemas levantados pela interpretação constitucional são praticamente os mesmos levantados para a interpretação do direito infraconstitucional. Afinal, nós estamos lidando com textos, né? E textos, como nós já vimos, são carentes de interpretação, de compreensão e de aplicação. Portanto, a partir da década de 60, né, se volta mais uma vez para a questão geral de teoria geral do direito. Né? A teoria de interpretação constitucional passa a ser um problema de interpretação jurídica em geral, né? E aí mudando-se apenas o objeto, né, de uma norma infraconstitucional, passamos a discutir questões constitucionais. Daí porque nós vamos voltar, então, à discussão, né, jurídica, ao debate de teoria geral do direito sobre a compreensão do próprio fenômeno jurídico, né, e aí um debate central que se deu entre Herbert Hart e Ronald Dworkin. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar a perspectiva de Hart, né, e as críticas que Dworkin vai levantar ao problema que Hart coloca, né, e vamos pensar essas questões a partir de um problema constitucional, né, de um problema jurídico também em geral. Então é isso, pessoal, e aí até a nossa próxima aula. Até lá.